Graças a Deus, essa é a nossa meditação das 18 horas. Mas antes, gostaria de compartilhar algo de suma importância com todos que ouvem essa mensagem e quero aqui também externar meu agradecimento ao mestre Moisés, mestre em Direito, que nós, bem dizer, fomos criados juntos e numa educação em que o olhar do pai para o filho, da mãe para o filho, do tio, já era um puxão de orelha. Quando o adulto olhava para a criança, já era um puxão de orelha. Então, se começasse a falar, já descia lágrimas nos olhos. Então, essa é uma educação que nós tivemos. É uma educação que a pessoa que teve essa educação dificilmente terá o caráter dobrado por línguas estranhas. E assim, eu quero deixar essa ideia, esse pensamento, essa educação que está indo por água abaixo com o passar dos tempos. E quero deixar também que toda essa ideia do conhecimento é importante porque eu, aqui fazendo esses vídeos, tive esses problemas do horário. O horário foi passando, por quê? Por falta de conhecimento. Qual conhecimento? O conhecimento tecnológico. Então o Moisés falando comigo algumas coisas ali, aí então a gente começa a perceber que o conhecimento é de suma importância. Nós vamos ler o texto que fala sobre essa questão do conhecimento, para que nós também possamos entender que quando nós formos usar o nosso conhecimento na nossa vida cotidiana, seja em qual área que for, política, qualquer situação que for, nós precisamos entender que quando nós formos votar, nós precisamos votar num político que tenha conhecimento. Porque se nós votarmos em alguém que não tem conhecimento, o que ele vai fazer quando ele assumir a cadeira? Não é verdade? Quem é que quer ser atendido por um médico que não tem o conhecimento? Perfeito? Então, nós precisamos entender isso. E essa situação a qual eu passei, com o celular, tendo problema de armazenamento de mensagem, tendo que apagar, tendo que... então, eu fui passando da hora. E a palavra de Deus nos diz que um abismo chama outro abismo. A falta do conhecimento permite que nós não consigamos resolver uma situação e aquela situação não resolvida vai chamar uma outra situação que precisa de resolver. E aí acumula, vira uma bola de neve e aí a gente passa a ter esses problemas. Então, nós vamos aprendendo a cada dia. Por isso é importante nós termos os cursos, nós realizarmos nossos cursos. Para quê? Para que a gente possa ter o conhecimento para quando chegar diante da situação, a gente resolver de forma tranquila, porque nós temos o conhecimento, nós temos a perícia para atuar naquela situação. Vamos para o nosso texto? Essa meditação ficou maior um pouco por conta de eu estar explicando essa situação aqui e que serve também de orientação para muitas outras pessoas, porque a gente vai crescendo e vai aprendendo. Vamos para o nosso texto então. O nosso texto se encontra no livro de Oséias, capítulo 4, versículo 6, e diz assim a palavra do Senhor: o meu povo está sendo destruído, porque lhe falta o conhecimento. Porque tu, sacerdote, rejeitaste o conhecimento, também eu te rejeitarei, para que não sejas sacerdote diante de mim, visto que te esquecestes da lei do teu Deus, também eu me esquecerei de teus filhos. Amados e queridos, esse texto escrito por Oséias, ele está retratando essa questão do conhecimento. Nós precisamos conhecer, nós precisamos estudar. Uma outra comparação que eu quero trazer aqui nesse momento de reflexão é a questão de uma palavra que se falava muito da quarta série fraquinha. Quem já ouviu falar sobre isso? Quarta série fraquinha. Pois é, essa quarta série fraquinha que essas pessoas tinham lá no passado, se pegarmos ela hoje, ela equivale a mais do que aquele que está se formando hoje com o 2º grau. Perfeito? Pega uma criança hoje do 4º ano fundamental, aí ensinado pela prefeitura, e procura saber o que ela tem de conhecimento. Perfeito? Nós vamos observar uma deficiência muito grande na escrita, nas contas, coisa que a quarta série fraquinha não tinha. Tudo isso se dá ao quê? Ao conhecimento, não é?
Aqueles que têm a oportunidade de proferir o conhecimento, como nós estamos fazendo aqui, como nós passamos esse aperto quanto ao horário, né? E estamos agora aqui lutando para melhorar. Por quê? Por falta do conhecimento, da perícia de administrar o celular, de conseguir imaginar que um problema gera outro problema, é o conhecimento. Então o texto está nos chamando para entendermos isso. E o conhecimento se adquire de que forma? Buscando, pesquisando, lendo, estudando. E essa meditação é para isso, para que nós possamos entender que o nosso Deus nos criou para que, através da palavra dele, nós possamos ter o conhecimento espiritual, que é o conhecimento que vai abrir os nossos olhos espirituais para enxergarmos além daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos. E quando nós tivermos os nossos olhos espirituais abertos para enxergarmos além daquilo que nós enxergamos com os nossos olhos humanos, a tranquilidade dentro de nós vai ser maior, o anseio vai ser menor, a esperança vai ser maior, a expectativa de dias melhores será melhor. Por quê? Porque o Espírito Santo de Deus nos mostra além. Amém? Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos guarde e que Ele possa fazer com que nós venhamos continuar a nossa caminhada, buscando o conhecimento também humano, mas não esquecendo do conhecimento espiritual que o nosso Deus nos pode oferecer e nos oferece de graça. Amém? Oremos. Pai querido, Pai amado, perdoa as nossas falhas, perdoa as nossas fraquezas, Senhor, e nos conduzes, Pai querido, Pai amado, no Teu caminho, e que possamos continuar olhando, ó Deus, para a verdade que nos liberta, Senhor. Ó Pai, guarda o nosso Brasil, Senhor, e que a paz seja pregada no mundo, em nome de Jesus. Graças a Deus.